A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui conosco na nossa Escola Bíblica Dominical, nesse nosso terceiro trimestre de 2021. Trimestre este que nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinos divinos no livro dos reis de Israel. Tá? Então nós estamos aí, certo, nos encaminhando já para a terceira parte da nossa lição. Nós já estamos nos preparando para encerrar e nós já estamos preparando os vídeos da próxima revista, tá? E nós vamos falar de uma história ímpar dentro do livro dos reis. Nós vamos falar sobre Naamã, aquele general sírio, tá? E não somente sobre Naamã, nós vamos falar sobre a fidelidade de um homem de Deus e a corrupção que há no coração também de um servo de Deus, tá? Então fica conosco aí e nós temos muita coisa boa para nós estudarmos. E aí, nosso aluno da Escola Bíblica Dominical Online, você já respondeu a chamada? Ah, como que eu faço, irmão Emerson? Simplesmente clica aí no botãozinho do like, deixa seu joinha e eu vou saber que você está assistindo e está gostando das nossas aulas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui, nos ajuda no engajamento do YouTube. Vamos lá, o nosso texto áureo vai dizer assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se a carne de um menino e ficou purificado. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 17. A verdade prática vai dizer assim: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas perspectivas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Então nós vamos encontrar nessa história do livro dos reis, nós vamos encontrar essa visão de Naamã. Naamã, ele vai se colocar diante de Deus, vai se colocar diante do homem de Deus, querendo o quê? Querendo mágica. Nós já falamos sobre mágica. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. E os milagres de Deus necessariamente não precisam vir com fogos e rojões. Eles precisam vir sim com a fé nesse Deus que tudo opera e principalmente debaixo desta vontade de Deus que é plena e é perfeita. Irmãos, antes de nós continuarmos, essa lição tem sido bênção para você? Tem aprendido conosco? Então faz o seguinte: deixa a sua inscrição aqui, aperta o botãozinho se inscrever e vai abençoar a tua vida e a nossa também. O nosso primeiro tópico vai dizer assim: Naamã, o chefe do exército assírio. O subtópico 1 diz: Naamã, um comandante honrado. Vamos compreender que país é esse, a Síria, que aparece tanto aí no livro dos reis, problemas com Davi, problemas com Acabe, agora o próprio Jorão está tendo problemas com a Síria, tá? A Síria, ela também é chamada de Arã. Qual o personagem bíblico veio de Arã? Pensa aí, lembra aí, um personagem bíblico que veio de Arã, tá? E os seus descendentes, a sua morada, a sua localização, é mais ou menos ali entre Eufrates e o Oriente, certo? E o Mediterrâneo, perto da Cilícia, tá? E assim, um pouco distante, cerca de 150, 160 quilômetros, dependendo aí do historiador, vai colocar a distante de Samaria, certo? Aonde estava o rei de Israel, tá bom? E ali a Síria, ela possuía, certo? Ela sempre teve muitos lugares famosos, certo? Por exemplo, nós podemos pegar Damasco, Antioquia, Seleucia, Palmira, Laodiceia, que foram cidades famosas dentro da Síria. E outra coisa importante notarmos que, como todo mundo árabe, como se formava um país?
um grande conquistador, ia conquistando as tribos vizinhas, certo? Ia colocando debaixo ali da sua mão, tá? Então nós vamos ver que a Síria, ela é formada não por um único país hegemônico, mas por muitos países, tribos, né? Outros reinos menores que foram sendo, certo? Ajuntados até formar a nação síria. E nós vamos ver que Davi teve muito problema através de Hadadezer, certo? Daí veio Salomão, que abafou essa luta, essas dificuldades, tá? E isto vai indo bem até o período da morte de Salomão. Quando morre Salomão, certo? Nós vamos ver que os sírios eles vão começar a querer se libertar, né? Vai querer haver as lutas. Então nós vamos compreendendo que Israel e a Síria, eles vão em todo o período dos reis, vão tendo esse misto de amor e ódio. Em determinados momentos, a Síria, ela é dominada por Israel, outros momentos ela se liberta, outros momentos ela oprime o povo de Deus. Então essa história, ela não começa agora, certo? No momento que a história de Naamã. E é por isso que nós vamos entender o desespero do rei quando Naamã chega. Nós vamos falar daqui a pouco, tá? Por quê? Porque a Síria, ela sempre foi um país de guerreiros, aguerridos, né? Querendo conquistar. E quando são conquistados, o que eles fazem? Eles pegam, se mantêm por um tempo até se reorganizar e vão ali e vão buscar a sua libertação. Então é muito importante nós compreendermos, irmãos, que a Síria, ela é um inimigo constante de Israel, certo? E em todo o tempo ela está lutando contra o povo de Deus. E nós vamos ver que a Bíblia, né, vai nos deixar claro, e também o nosso comentário, vai tratar Naamã como sendo um comandante honrado, ou seja, aquele que liderava a batalha, aquele que armava as estratégias, aonde atacar, como atacar, qual o tamanho do exército, tá? Então, Naamã ele já era muito conhecido em Israel como sendo um dos homens usados pelo rei, tá? Para dar vitórias, certo? Para trazer a vitória ao seu país. E é muito importante nós termos isso em mente, certo? Para nós olharmos a questão do desespero, quando Naamã chega com o seu exército, quando chega com a sua comitiva ali, tá? Por isso que o povo se desespera, por isso que o rei se desespera, porque eles estão vendo não somente um homem, estão vendo um conquistador, um guerreiro poderoso, tá? Nós vamos pegar só no livro dos reis, nós vamos ter conflitos com a Síria. 1 Reis capítulo 11, capítulo 20, capítulo 22, certo? 22, 31 fala bem disso. E como vai dizer o pastor Clayton Pomering, ali na nossa revista, Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos, devido às suas muitas batalhas, vitórias, certo? Mas a Bíblia vai dizer assim, que ele era um homem honrado, a Bíblia vai deixar bem claro, porém, leproso. Este porém, certo? Na visão do rei da Síria, não era nada, tá? Porque a questão da lepra em Israel era muito séria. Se você quer saber mais sobre a lepra e a Bíblia, vai lá para o livro de Levíticos, capítulo de número 13 e 14. A Bíblia vai descrever bem certinho, certo? A situação do leproso, as questões. Vai lá para os evangelhos, você vai ver a questão do leproso, da pessoa que é acometida da lepra. O que é a lepra hoje? Hoje nós chamamos de hanseníase, certo? Ela é tratável, certo? Ela pode ser até mesmo curável, tá? Mas nós precisamos compreender que na época dos reis, na época de Israel, era uma doença extremamente terrível, contagiosa,
tá? Uma doença extremamente perigosa. Então os leprosos em Israel eram postos em leprosários. Outras nações, a despeito da Síria, a lepra não tinha esse mesmo sentido religioso. Por quê? Para Israel, a lepra, ela tinha o peso do pecado, certo? Do afastamento de Deus, da desobediência de Deus. Nós vamos ver que o rei Uzá, lá em o rei Uzias, lá em 2 Reis capítulo 15, ele vai ser acometido de lepra. Por quê? Porque ele vai tentar fazer o que não cabia a ele, tentar oferecer sacrifícios. Então, a lepra, ela é algo muito sério biblicamente. Tá? Dentro da Bíblia, a palavra lepra, né, ela é uma só, mas ela vai corresponder a uma série de doenças de pele. Não somente a lepra, a hanseníase propriamente dita, mas há muitas infecções, erupções, doenças da pele, certo? Que podem ser passadas de um para o outro. É por isso que nós vemos o quadro dos leprosos, por exemplo, Jesus e os 10 leprosos. Como que eles vinham? Eles vinham com uma roupa características, trapos, farrapos e um cencerro, um sino, que eles precisavam tocar e gritar leproso, leproso. Tá? Então, Naamã era um grande homem na sua nação, mas diante de Deus havia um porém. As outras nações não levavam em conta esse porém. Mas dentro do povo, dentro da obra de Deus, esse porém de Naamã é muito sério, porque vai indicar primeiro o afastamento de Naamã de Deus. Ai, Moedas, mas a Bíblia vai dizer que Deus deu muitas vitórias através de Naamã. Talvez o escritor de 1 e 2 Reis estivesse falando das vitórias, não que Naamã fosse um guerreiro do Senhor, mas ele era um instrumento de Deus, certo? Um instrumento, veja, um instrumento de Deus para que Deus alcançasse os seus fins. Que fins é esse? Muitos deles, trazer correção a Israel no meio dos seus pecados, tá? E é exatamente isso que nós estamos tratando toda essa revista, tá? Então nós vamos ver que Deus vai chamar o quê? Ciro, certo? O rei medo-persa Ciro pelo nome, anos antes dele nascer. Ciro era servo de Deus? Não, não era servo de Deus. Mas este servo de Deus aí, Ciro, meu servo, fala de Ciro como um instrumento de Deus. Naamã era um instrumento de Deus. E nós vamos ver esse instrumento sendo utilizado por Deus daqui a pouquinho. Tá? Antes de falarmos sobre Naamã, nós vamos falar sobre outra figura muito importante dentro desse texto. Esta figura é uma escrava, certo? A nossa revista vai dizer assim: em uma de suas incursões de guerra em Israel, Naamã fez uma menina escrava. Provavelmente foi a última incursão ali em 1 Reis 22. Tá? E o que vai acontecer? Ele vai trazer, como é de costume, vai trazer os despojos, ouro, prata, gado, e também vai trazer o que? Escravos. E no meio desses escravos, ele vai encontrar uma moça talvez educada, uma moça bonita, uma moça de uma boa família, e vai colocar dentro da sua casa. Mas qual é a diferença dessa moça? Essa moça, ela tinha um pleno conhecimento de Deus. Aí vai ficar para mim e para você, nós como pais, um grande ensinamento. Nós precisamos criar os nossos filhos para Deus. Muita gente diz assim: eu crio meus filhos para o mundo. Se você cria os teus filhos para o mundo, você está completamente errado. Nós precisamos criar os nossos filhos para Deus, para que quando os nossos filhos estiverem vivendo neste mundo, eles possam dar testemunho e falar o que esta menina falou. Reconhecer a Deus, mesmo estando em terras estranhas. Esta moça vai dizer assim: olha, chama a sua senhora e diz: minha senhora, minha senhora, se o meu senhor Naamã conhecesse
o homem de Deus que há em Israel. Olha que testemunho maravilhoso. Mas por que isso? Porque ela conhecia a Deus. Tá? E nós, como pais, precisamos conhecer a Deus. Nós nos admiramos muito da história de Daniel, né? Dos seus 3 amigos. Mas sabe o que eu fico olhando? Eu fico olhando o ensino que esses moços tiveram em casa. Eu admiro a fé dos pais desse moço, que ensinaram eles uma fé viva, uma dedicação viva ao Senhor. Então que nós possamos aprender com essa moça, que nós possamos aprender com Daniel e os seus amigos a servir ao Senhor com fidelidade. E o nosso terceiro tópico vai falar sobre o quê? Sobre a caravana de Naamã. Veja bem, irmãos, quando Naamã sai, ele vai pedir uma carta para o seu rei. Nesta carta, qual era o objetivo? Era explicar para o rei de Israel que eles não estavam indo para a batalha. Ele estava indo buscar um socorro, buscar um favor do rei, buscar um favor do homem de Deus, para que ele pudesse, alcançar a cura. Quando ele chega, o rei de Israel ele entra em desespero. Por quê? Porque o rei de Israel não temia Deus. O rei de Israel não conhecia a Deus. Ele se usufruía do poder de Deus. Lembra lá atrás a vitória sobre os 3 reis? A vitória a favor dos 3 reis? Jorão, Josafá e o rei de Edom? Lembra a palavra de Eliseu para Jorão? Falou, eu só estou aqui por causa de Josafá, não é por causa de você. Ou seja, aquele homem, Jorão, ele temeu. Por quê? Porque ele não conhecia Deus e chegou para ele algo que era impossível. O que era impossível a ele? Curar alguém de lepra. Tá? Então, nós vamos cada vez mais vendo a impiedade dos reis de Israel. A linhagem de Omri, a linhagem de Acabe, essa linhagem totalmente afastada de Deus. Mas por que Deus faz isso? Para mostrar não somente para Jorão, mas para Naamã, para o rei da Síria e para nós, a importância de termos esta vida e esta dedicação na presença do Senhor. O nosso segundo subtópico vai falar assim, o mergulho no Jordão. Quem de nós que tivemos o prazer de ser criados na igreja, não cantamos 7 mergulhos no Jordão, Isso daí para nós, as nossas crianças vão aprendendo isso, nós vamos ensinando. Por isso que é importante você trazer o seu filho para a escola dominical, insistir com ele, comprar livro, trazer ele para esta vivência, porque ele já vai crescendo, conhecendo a palavra de Deus. Eliseu cresceu assim, Jorão não cresceu. E nós vamos ver daqui a pouquinho a diferença de alguém que cresce aprendendo com o Senhor e alguém que não tem conhecimento nele. E a diferença começa aqui. Quando chega a caravana, certo? Chega a caravana de Naamã, eu imagino que deve ter sido algo espetacular. O rei da Síria e também Naamã queriam impressionar o rei de Israel e também o homem de Deus. Então o que eles vão fazer? Vão preparar uma grande comitiva, vai preparar um grande movimento. Para quê? Para que quando eles verem Naamã, eles verem, não somente se apiedem dele, mas vejam a grandiosidade. Tá? E aí, irmãos, é um negócio muito, muito sério. Até agora um pouquinho de gravar, eu estava vendo um vídeo no Facebook com a minha esposa, de uma pessoa que nos era muito querida, Não deixamos de gostar dela, mas o ministério dela mudou muito, tá? Anteriormente ele era um homem que pregava a palavra de Deus, usado por Deus. E agora? Agora eu estou vendo ele no Facebook profetizando e isso, e pulando de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, uma mudança absurda de quem ele é. Por quê? Porque provavelmente está buscando o vil metal. Quando Naamã ele chega, Eliseu não se impressiona. Por quê? Porque a visão de Eliseu
não estava no que era terreno, está no que é eterno. Tá? Eu vejo muitas pessoas falando, né, do que nós vamos encontrar no céu. Ruas de ouro, muros de jaspe, certo? Uma riqueza absurda, uma mansão para cada um. Irmãos, isso é efêmero. Tá? Tem muita gente que está deslumbrado com o céu. Mas sabe por que é descrito ouro, pedras preciosas, toda a riqueza do céu? É exatamente para mostrar que aquilo que tem valor para nós aqui, lá é como pedra, lá é nada. Você já imaginou aqui fazer uma casa em que em lugar de tijolo você coloque ouro? É impossível, né? Eu estava vendo o valor do ouro, eu estava vendo o valor do ouro hoje, 1 quilo de ouro é mais ou menos 300 mil reais. 1 quilo de ouro, tá? Nós vamos ver daqui a pouco o valor que Naamã trouxe para dar a Eliseu é algo absurdo, certo? Coisa de bilhão. Então veja bem, irmãos, veja a ideia. Eliseu não estava preocupado com o dinheiro. Ele estava preocupado em operar a vontade de Deus na vida de Naamã. Porque se Deus não quisesse operar em Naamã, não seria Eliseu. Ele não recebeu Naamã. Por quê? Porque a ideia é que quando Naamã chegasse, fizesse festa, tocasse trombeta, isso e aquilo e todo aquele movimento. Deus não se comove com isso. Tá? Se nós estamos dando valor a isso, nós estamos dando valor a algo que Deus despreza. Não estou dizendo que você não tem que receber bem o teu pastor ou alguém mais. Recebê-lo como um homem que Deus usa, sim, mas um homem em mansidão e humildade. Tá? É isso que nós precisamos compreender. Certo? Que Naamã era um homem, e era um homem sem a presença de Deus, que foi para receber algo de Deus. E aí nós entramos no nosso segundo subtópico, a decepção e a cura. Por quê? Como Naamã, ele servia a Rimon, que era o deus da Síria, provavelmente na cabeça dele estaria que quando ele chegasse lá, o profeta, o sacerdote desse Deus de Israel, iria fazer qualquer pagelança, ia queimar incenso, ia passar a mão na ferida dele, ia fazer rezas, ia fazer punhado de coisas e sacrifícios, ia fazer festa, ia fazer banquete. Eu imagino que a ideia de Naamã fosse exatamente essa. Mas quando Naamã chega diante de Eliseu, Eliseu nem desce, nem sai da casa para receber. Manda Geazi, seu servo, fala para Naamã ir lá no Jordão, se banhar 7 vezes, pronto, acabou, vai ser curado, pode ir embora, bem tranquilo e feliz da vida. Pense bem, se chega o prefeito da tua cidade, o vereador da tua cidade, qual é a tua atitude dentro da igreja? O que você vai fazer? Vamos ser bem sinceros, agora o presidente Bolsonaro com as motocicletas dele, né? Ele está marcando para vir em setembro aqui no Paraná, né? Ele chega e entra na sua igreja, o que você vai fazer? Esses meses atrás nós vimos o presidente Bolsonaro andando pelas cidades satélites de Brasília e ele entrou numa igreja pequenininha, uma Assembleia de Deus ainda, uma igreja pequena. Eu não lembro direito o nome da cidade satélite. E ele entrou e o povo nem estava aí. Por quê? Porque as irmãs estavam em oração. Lógico, a gente fica feliz tudo, mas, irmãos, ele é um homem. O prefeito é um homem. Nós servimos alguém que é maior que o homem. É ele que põe o homem. Tá? Por que Naamã não saiu tocar trombeta? Porque ele reconhecia que maior que o homem é o Deus que coloca o homem onde ele está, ok? Então, quando Deus fala isso e manda Naamã se banhar, ele estava dizendo assim,
eu não sou místico, eu não sou desses misticismos modernos. E nós temos hoje, irmãos, uma série de misticismo moderno, tá? Uma série de coisas. Ó, veja bem, eu não sou contra campanhas na igreja. Não sou contra, certo? Faço, mas eu gosto de campanha de oração. Coloca todo mundo de joelho. Ah, mas tudo bem, vamos fazer movimento na igreja? Eu sou assembleiano, eu gosto, nós pula, nós dá uns gritos bem alto, né? Sai correndo de vez em quando, bem de vez em quando, mas sou assembleiano, sou pentecostal, gosto do fervo. Só que veja bem, hoje nós estamos aí numa série de misticismo, talvez foi isso que Naamã estranhou. Talvez ele imaginasse que ele ia receber uma rosa ungida, já viu das rosas ungidas por aí? Às vezes ele imaginou que ele receberia o martelinho da justiça de Deus, né? A vassoura que varre tudo para fora. Irmãos, Deus não trabalha assim, certo? Deus não precisa de amuleto, de patuá, tá? Essas histórias, essas campanhas, 7 terça-feiras. Irmãos, isso é interessante para trazer o povo. Mas a ideia que se criou na cabeça do povo que se você perdeu um dia, você perdeu a campanha, é mentira. Não funciona assim. Nós precisamos ter compromisso sim, ter trabalho. Eu falei que eu vou fazer o ano que vem, vou fazer uma campanha aqui na igreja. As 52 segunda-feiras poderosas de Deus. 52 segunda-feira. Por que 52 segunda-feira? São 52 semanas no mês. Então, toda segunda-feira nós vamos ter oração. Você viu? Uma campanha. 52. E quem perder não é abençoado. O que você acha? Você acha que o povo aparece? Não. Por quê? Porque eles são chamados, certo? Pelas 7 mergulhos do Jordão, as 7 semanas para a quebra do grilhão, as 7 semanas da resposta urgente. Tá? Então, irmãos, nós precisamos olhar dessa forma. Deus opera? Deus opera. Mas nós não podemos entrar pelo caminho do misticismo. Por que Naamã foi curado? Naamã foi curado porque ele se quebrantou. Olha as palavras dos súditos de Naamã. Diz assim, meu senhor Naamã, se ele pedisse para o senhor sair correndo num pé só, o senhor corria. Se ele chegasse e fizesse o sinal da cruz e fizesse o chá e mandasse o senhor sair rastejando pela poeira, o senhor sairia, qualquer coisa ele faria. Então vai lá, mergulha, não lhe custa nada. Já veio até aqui, tá? Então, irmãos, essa é a ideia. É a obediência à palavra, a obediência ao homem de Deus. Esses dias eu estava dando testemunho na igreja que eu queria uma casa para minha família. E eu dei entrada nos papéis, tudo, no andamento, e não estava dando certo. Um dia eu cheguei para o meu pastor e falei, pastor, eu vou pegar e vou financiar uma casa pela Caixa, né? Tá demorando tudo. Meu pastor olhou para mim, assim, numa conversa normal que nós estávamos tendo, e ele falou assim, irmão Emerson, o irmão pode fazer isso, né? Mas eu tenho certeza que esta casa que o irmão deu entrar nos papéis já são tua. Uma conversa. Eu parei tudo e fui continuar com o processo que já estava andando, da forma que o meu pastor tinha falado. Meses depois, eu já estava recebendo a notificação que eu receberia a casa. Passado alguns meses, acho que ano, eu já estava com a chave da minha casa na mão. Se eu fosse fazer o que eu imaginava, certo? Porque eu estava esperando que Deus me respondesse através de profeta e movimento, não. Me respondeu através de uma conversa com o meu pastor. Aquela conversa acalmou meu coração. Eu fiz como ele fez e hoje eu tenho uma casa para mim e minha família. Não moro nela por causa da igreja, mas eu tenho uma casa. Deus faz assim. Então, a ideia é a obediência à palavra. Essa vivência obediente à palavra de Deus. Quando Naamã se dobrou à vontade de Deus, ouvindo seus servos, isso é algo tremendo, né? Que eu vejo na vida de Naamã. Naamã era um homem que ouvia, certo? Ouvia os seus servos, traduzindo os servos escravos, aqueles que estavam debaixo da sua ordem. Naamã ouvia. Tem muita gente que não ouve nem pai, nem mãe, nem amigo.
nem pastor. Naamã ouvia, e por ouvir, ele banhou-se no Jordão, certo? Porque ele não queria, porque a água do Jordão era barrenta. As águas de Abana e Farpar eram águas limpas, claras. Isso que nós precisamos compreender. Deus tem uma forma de operar, não somente para curar, mas também para quebrar o nosso eu, para nós nos colocarmos debaixo das mãos do Senhor e sermos por Ele abençoados e transformados. Então veja bem, preste bem atenção. O nosso terceiro subtópico é um subtópico muito triste. Por quê? Porque se no primeiro subtópico, no segundo subtópico, nós vimos a fidelidade de um homem de Deus, nesse terceiro, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a corrupção de um homem de Deus. E o nosso terceiro subtópico vai dizer assim: Geazi é acometido da lepra. Primeiro tópico, a rejeição dos presentes. Veja bem, após ser curado, o que Naamã vai fazer? Naamã vai oferecer presentes a Eliseu. Depois da cura, Eliseu se encontra com Naamã, tá? E olha só, eu estava fazendo uma conta aqui, preste bem atenção. Naamã ofereceu a Eliseu, veja bem, preste bem atenção, 340 quilos de prata. Sabe quanto custa o quilo de prata hoje? R$ 1.090 o quilo. Ou seja, ele ofereceu, eu estou olhando aqui para não errar as contas, certo? Ele ofereceu a Eliseu, se fosse em real hoje, no nosso dinheiro hoje, R$ 1.390.600 em prata. Agora veja o valor absurdo que ele ofereceu em ouro. Hoje, 1 grama de ouro custa R$ 309,22. 1.000 quilos de grama, 1.000 quilos de ouro, custa 309.220. Quantos quilos de ouro Naamã ofereceu a Eliseu? 60 quilos. Olha o valor absurdo. Ele ofereceu 21.026.960 reais em ouro. Juntando os dois aqui, irmãos, dá coisa aproximadamente a 223 milhões de reais. Você já pensou o que é isso? Isso sem contar roupa, isso sem contar honrarias. E Eliseu rejeitou tudo. Por quê? Porque o milagre não é dele. Irmãos, eu apoio. Você leva alguém na sua igreja, leva alguém para cooperar, paga as despesas dele, dá uma oferta para ele, tá? Mas se alguém dizer, viu, eu vou cooperar com vocês, mas o meu valor é X, manda ele pastar. Credo, irmão? Sim. Irmãos, eu sempre recebo convites para pregar. E daí a pergunta fatídica é essa: irmão, quanto que o irmão cobra? Irmãos, quanto que eu devo cobrar? Uma mensagem que não é minha, um poder que não é meu, uma autoridade que eu não tenho para curar, nem para salvar, nem batizar com o Espírito Santo. Mas sempre o Senhor nos usa para pregar a sua palavra, sempre o Senhor nos usa, né, em dons de cura. O Senhor nos usa para trazer as pessoas ao Evangelho. Quanto que eu devo cobrar por algo que não é meu? A única coisa que eu falo para os irmãos, eu falo, irmãos, se o irmão puder pagar as despesas de gasolina, pedágio, não tem problema. Tá? E já teve vezes de eu ir e voltar e ter que inteirar. Por quê, irmãos? Porque nós temos algo que não é nosso. Quanto que eu posso cobrar por uma aula dessa? Não sei. Mas o irmão tem que ver o tanto de livro. Não, irmãos. Livro eu compro porque é um prazer, amo ler, amo ensinar. Na verdade, eu acho que eu devia pagar, né? Por quê? Porque é o que eu gosto, tenho prazer de fazer. Eu não faço. Não dou aula, não prego porque eu tenho que. Não, eu faço porque eu amo fazer. Por que Eliseu não recebeu os presentes?
porque ele sabia que tudo o que aconteceu não foi dele. Então ele não podia receber nada daquilo que lhe estava sendo oferecido. Nem ouro, nem prata, nem roupas finas, não podia receber nada, tá? Isso é o coração de um homem de Deus, isso é o coração de uma mulher de Deus, um coração que serve ao Senhor, não pelo que ele pode ou irá receber, mas ele serve ao Senhor porque ele é grato por tudo aquilo que recebeu. E o subtópico diz assim: homens de Deus não se deixam vender. Tá? Eu preciso manter a minha casa, a minha família, sim, mas eu creio no Deus que me chamou. Eu creio no Deus que me comissionou para fazer isto. Tá? E veja bem, hoje eu não estou em casa, eu estou viajando, certo? E eu parei tudo que eu tinha para fazer para gravar essa aula. Por quê? Porque para mim é um prazer repartir com você que está assistindo aquilo que Deus me deu, certo? Repartir com os meus irmãos aquilo que o Senhor me tem dado. Então essa é a importância, irmãos. Honrar os homens de Deus, né? Vai alguém pregar, vai alguém cooperar, vai te ajudar, né? Paga as despesas dele, certo? Se tiver caixa, dá uma ofertinha para ele. Tem irmãos que vivem disso, né? Eu trabalho para a igreja, sou um obreiro em tempo integral, então todo final de mês Deus me abençoa e eu tenho o salário para tirar da igreja. Agora tem irmãos que são itinerantes, nós temos missionários que precisam da sua ajuda. Mas se der um preço para você, casca fora. Eu já caí nessa e me arrependo. Tá? Deu valor, não aceite. Tá? Porque homens de Deus são sustentados pelo Senhor. E aí vem o problema de Geazi. Qual foi o problema de Geazi? Geazi, se corrompeu com aquela situação. O coração de Geazi já estava leproso. Já estava leproso. Vá lá para Números capítulo 12, você vai ver quando Arão e Miriam se levantam contra Moisés. E preste bem atenção no texto. Enquanto Arão e Miriam estão falando contra Moisés, Deus fica quieto. É uma briga de família. Mas a partir do momento que Miriam toca na unção de Moisés, Deus automaticamente a põe como leprosa. Porque ela estava tocando na unção de um homem de Deus. Ela estava tocando. Mas por que ela ficou leprosa? Porque o seu coração já estava leproso. Ela já estava leprosa no seu coração. Seu coração já estava doente. Seu coração já estava enfermo. Lembra de Ananias e Safira? Atos capítulo 5? Eles não precisavam vender nada. Eles não precisavam dar dinheiro nenhum. Mas porque Barnabé tinha feito, eles quiseram fazer também. E qual foi a palavra de Pedro para eles? Olha, se você ficasse com a propriedade, era tua. Se você vendesse, o dinheiro era teu. Agora, porque você mentiu, agora, porque você enganou, vocês vão morrer. Porque o coração já estava enfermo. O coração de Miriam já estava enfermo. O coração de Geazi já estava enfermo. Esse é o problema. A lepra de Geazi não é que a lepra veio sobre ele. A lepra saiu diante dele. O exterior estava contaminado pelo interior. Então Geazi é o típico obreiro que, mesmo andando com homens de Deus, mesmo vivendo com homens de Deus, não tem o compromisso de viver pela obra de Deus. Então, irmãos, aprenda essa lição. Seja um homem de Deus, fiel ao Senhor, abençoe esta obra, abençoe a casa do Senhor, abençoe aqueles que forem cooperar com você. Mas saiba que em tudo Deus vai pedir conta. Tá? E quando Geazi se torna leproso, ele precisa largar tudo para trás, porque o Senhor revelou o que havia no seu coração. Eliseu sai honrado. Quando ele cura Naamã, toda a região conhece ele. Naamã sai liberto da enfermidade, tem um encontro com o Senhor e vai viver servindo ao Senhor na sua terra.
Agora, aquele que estava com o homem de Deus, mas o seu coração estava longe de Deus, vai viver com a lepra que era de Naamã. Então, se essa lição tem sido bênção para você, não esqueça, deixe seu like, comente, se inscreva, que nos ajuda muito. Amém? Deus abençoe.